Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é tipos de avaliação. Muito bem. Mais uma vez aqui com vocês para trazer esse assunto tão importante, tão relevante. E como de costume eu não estou sozinho, eu gostaria de apresentar aqueles corajosos professores que estão comigo aqui hoje. Para começar, o já famoso e internacionalmente conhecido Rodrigo Calhau. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Professor Rodrigo Calhau é capixaba do Espírito Santo e leciona na área de engenharia de software. Muito bem, muito obrigado, Rodrigo. Sempre um prazer ter você com a gente, brilhando. Pena que vocês não podem ver os olhos brilhantes do professor Rodrigo Calhau. É uma pena mesmo. Com certeza o pessoal vai procurar você no Facebook para te olhar. Também está aqui conosco o professor Alexandre Zaslavski. Primeira participação, né, professor? Sim, primeira vez. Sou professor de filosofia do IFPR em Foz do Iguaçu. Que legal, é um prazer ter você conosco, seja bem-vindo. Também está conosco aqui o professor Roberto. Oi, tudo bom? Meu nome é Roberto Santos, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, sou professor da área de Química. É o nosso locutor aqui, né? Então você vai ter o prazer de passar os próximos minutos aqui degustando dessa entonação. Fala pra gente, podcast Papo de Professor. Podcast Papo de Professor. O nosso tema de hoje, então, é tipos de avaliação. Eu tenho alguns tipos, algumas definições de avaliação diferentes aqui. E eu quero começar esse momento citando elas para vocês. O professor Cipriano Carlos Lucchesi, ele fala que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões no seu trabalho. Também outra definição é que a avaliação ela é entendida como um processo dinâmico, contínuo, sistemático que acompanha o desenrolar do ato educativo. A avaliação também é definida como um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, a determinar a correspondência desses com os objetivos propostos. Bom, saindo então desse academicismo, dessa linguagem bonita e muito bem desenvolvida, eu queria saber dos senhores o que nós podemos definir assim de uma maneira simples sobre o que é avaliação. Olha, de uma maneira muito geral, a avaliação é uma forma de evidenciar se determinado objetivo está sendo alcançado adequadamente, né? Existe avaliação de tudo. Agora, na educação, a avaliação é tudo aquilo que está acontecendo ali, a aprendizagem do aluno, o ensino do professor, a administração da escola, tudo isso pode ser avaliado, né? Eu acho interessante que a avaliação, comumente, ela é dada nas escolas ao final de períodos. A questão é que existem 3 tipos diferentes de avaliação. O primeiro tipo de avaliação que eu gostaria de trazer aqui para a mesa, para a nossa conversa, é o tipo de avaliação diagnóstica. O tipo de avaliação diagnóstica, ela é utilizada, ela deve acontecer no início de cada ciclo letivo e não no final. É um paradigma, né? A quebra de um paradigma, porque geralmente nós só avaliamos no final de ciclos e a avaliação diagnóstica ela é justamente feita ao contrário, ela é feita no início de ciclos e ela tem como objetivo verificar o atual nível dos alunos, o atual estágio dos alunos. Aí se você parar para pensar, por que eu devo avaliar o aluno no início? Por causa de uma questão muito simples. O nosso objetivo como educador é ensinar o aluno, é conduzir o aluno em relação a um trajeto, a um caminho, onde presume-se que no final ele tenha progredido. Ensinar não é simplesmente pegar o aluno e largar ele num ponto definido, né? Cada aluno tem a sua própria trajetória, cada aluno tem a sua própria jornada e é muito importante para nós como educadores respeitarmos isso e trabalharmos nesse sentido. Então, se nós não soubermos aonde estão os nossos alunos em relação àquele conteúdo que nós queremos ensinar, certamente creio que nós teremos algum tipo de dificuldade para atingir um objetivo, não é? Então, vou dar um exemplo aqui. Quem cozinha aí? Cozinha, Calhau? Eu me viro de vez em quando. Eu vou falar pro professor Calhau como fazer um bolo. Durante a sala de aula eu vou explicar isso pro Calhau. E eu parto então do princípio que o Calhau já saiba preparar a massa, bater a massa e começo a explicar pro Calhau como fazer a cobertura. Se o professor Calhau não souber fazer lá o pão de ló, preparar a massa, misturar o fermento corretamente, eu não vou conseguir atingir meu objetivo.
Isso é bastante lógico, é bastante simples de entender. Mas na prática, muitas vezes, nós negligenciamos isso. Nós queremos que ao final do nosso ciclo, o aluno ele tenha adquirido o conhecimento, tenha atingido o objetivo, mas o aluno muitas vezes ele chega sem aquele conhecimento prévio. Pré-requisitos. Né? Exatamente, com os pré-requisitos necessários para que ele possa. Então, essa avaliação diagnóstica, ela é muito importante para isso. Essa avaliação diagnóstica, ela muitas vezes ela não é realizada de uma maneira formal. E é sobre isso que eu queria discutir um pouco com os senhores aí, sobre isso. Como que pode ser feita essa avaliação diagnóstica? Porque eu creio que ela é feita, e ela é até feita com uma certa frequência. Muitas vezes nós negligenciamos alguns aspectos dessa avaliação diagnóstica. Eu quero trazer daqui a pouquinho, comentar um pouco sobre isso, que geralmente a gente negligencia. Mas isso acontece geralmente no primeiro dia de aula, quando o professor começa a perguntar para o aluno qual é seu nome, de onde você vem, o que você gosta de fazer, não é isso? Vocês costumam fazer esse tipo de coisa? Sim, eu sempre pergunto, né? Algumas vezes eu já conheço os alunos que eu já dei aula para eles antes, e eu nunca fiz a avaliação diagnóstica formal, assim, de fazer, por exemplo, um teste de questões objetivas ou mesmo descritivas, assim, para o aluno falar o que ele sabe. E é uma coisa, inclusive, que eu tenho que refletir na minha prática como professor. Mas geralmente quando eu estou passando um conteúdo, eu gosto de tentar situar o conteúdo no contexto do aluno. Então eu costumo fazer perguntas: vocês já fizeram tal tipo de coisa, né? Vocês já trabalharam, por exemplo, tal tecnologia, já tiveram tal problema? Então, de certa forma, eu vou fazendo isso meio que diluidamente durante o período, quando eu vou apresentando os conteúdos, quando eu vou dando as aulas, entendeu? Eu não faço no começo, assim, né? Mas é uma coisa que eu tenho que refletir sobre isso, eu acho. Talvez essa avaliação que você estiver falando seja a avaliação formativa, não é? Pode ser. É outro tipo de avaliação que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos segurar isso aí, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a formativa. E alguns de vocês, mais professor Alexandre, professor Roberto, costumam trabalhar assim de maneira bem batida esse tipo de avaliação? Eu particularmente eu não gosto muito dessa classificação de avaliação diagnóstica formativa. Eu acho isso muito acadêmico. Porque, na verdade, por que você faz a avaliação? A avaliação é uma verificação, como o Alexandre disse, a verificação se está tudo bem, se está tudo ok. Então, no início, você tem que fazer uma verificação, uma checagem, para verificar se os pré-requisitos estão em ordem, se está tudo indo bem com aquele estudante, se ele apresenta os conteúdos prévios para poder ter um vocabulário comum, que domina algum conhecimento prévio para você poder aplicar ele atividades para que ele possa progredir, né? E ao longo do curso, o que você vai fazendo são verificações, acompanhamentos, etc. Lógico que existe o sistema educacional, ele exige uma classificação do aluno para verificar se no final do curso ele tem todos os conhecimentos, ou se tem conhecimentos ou habilidades e atitudes necessárias para ele poder progredir dentro do curso. Em geral, normalmente, essa verificação ela é muito centrada em nível de conhecimento. Que são as famosas provas, os testes, os trabalhos, aquela coisa toda. Mas é uma checagem, né? Ela é uma checagem. O que normalmente o pessoal confunde a avaliação é avaliação e medida, que são coisas completamente diferentes, né? O sistema ele exige da gente uma medida. Só que uma coisa que a gente tem que refletir é até que ponto a medida reflete exatamente o que foi avaliado. Quando você fala medida, Roberto, o que você está querendo dizer exatamente? Conceito, nota, grau, né, valores, valores numéricos, né, que são atribuídos ali para classificar o aluno, o desempenho do aluno. Então, quando se falar ele tem que ter 75% de desempenho, é uma nota. Né? E essa nota ela vai refletir uma avaliação que é feita sobre diversos aspectos, né? Cognitivos, afetivos, psicomotores, né? Vão refletir... Mas que geralmente não são considerados, né? Normalmente são considerados apenas os conhecimentos, né? É a forma assim, mais, digamos, mais objetiva, mas nem sempre é bem avaliada, porque ela traduz o conhecimento daquela hora, o conhecimento que foi lançado naquela hora, e não o conhecimento que foi adquirido ao longo do processo.
Professora, como é que ele foi na prova? Infelizmente, muito mal. Em relação à avaliação diagnóstica, uma coisa a ser considerada é o seguinte: o objetivo dela é você saber, você ter uma ideia de onde o aluno está no início de um ciclo, para trabalhar com ele de uma maneira, vamos falar assim, personalizada, ou então mais adequada, para que o aluno possa, ao final do curso, atingir o objetivo. Mas um dos principais erros que eu vejo para aqueles professores que tentam aí realizar algum tipo de avaliação diagnóstica, sendo ela objetiva ou não, né? Quando eu falo objetivo ou não, eu quero dizer, quando o professor ele pega um papel e ele de fato avalia o aluno, ou então subjetiva quando ele simplesmente questiona o aluno, quando ele observa o aluno no início de um ciclo. O principal erro que os professores fazem é não armazenar nenhum tipo de registro do aluno ao início dessa avaliação diagnóstica. Porque se você não tem um registro dos seus alunos, principalmente nesse contexto de escola que nós vivemos no Brasil, onde nós temos 30, 40 alunos numa sala de aula ou mais, você dificilmente vai lembrar no final de um semestre, isso quando o professor tem muito mais de uma turma, né? Não é só uma turma. Ao final de um semestre, ao final de um ciclo, dificilmente o professor vai lembrar e vai conseguir mostrar para o próprio aluno o progresso que ele teve no decorrer da matéria, no decorrer desse ciclo. Então, professores, né, se atentem para isso, né, para você conseguir armazenar, registrar esse conteúdo, para que você consiga, ao final do semestre, mostrar para o seu aluno o porquê que ele tirou aquela nota. Já que nós somos obrigados a dar uma nota para o aluno, o porquê que ele tirou aquela nota, né, porquê que ele caminhou, qual foi o caminho que ele percorreu e aonde ele poderia melhorar para conseguir atingir o objetivo. Um exemplo que eu quero dar para vocês em relação de avaliação diagnóstica, que aonde a avaliação diagnóstica poderia, inclusive, poupar um problema, é nas escolas de curso livre. Nós temos como audiência do Papo de Professor não somente professores do ensino profissionalizante público ou superior público. Nós temos também de instituições privadas, professores de instituições privadas, professores que dão aula em escolas de cursos livres. E um exemplo disso é nas escolas de inglês. Então eu matriculei a minha filha numa escola de inglês e minha filha ficou por 2 anos. Minha filha é bem novinha, matriculada mais ou menos com 5, 6 anos na escola de inglês, e ela ficou lá nessa mesma escola por uns 2, 3 anos. E ao final desse período eu não notei que ela teve muito progresso, um progresso considerável. Então eu fui lá conversar com a coordenadora e retirei minha filha dessa escola. Porém, refletindo sobre isso, talvez o progresso que ela teve não era o progresso que eu esperava, mas houve progresso. Se ela houvesse feito uma avaliação diagnóstica no início, ela poderia talvez me mostrar o tanto que minha filha evoluiu nesse período. Então é algo bom até para os pais. Agora nós, saindo do papel de pai, voltando para o papel de professor, é algo que nós podemos usar inclusive para mostrar para os pais do aluno o progresso que o aluno teve. E no caso de um aluno que já é responsável por si mesmo, motivá-lo a continuar a caminhada, porque muitas vezes você pergunta para o aluno no final do semestre o que você aprendeu, o que ele responde? Aprendi nada, não sei nada, não é? Isso acontece com vocês ou é só comigo? Acho que isso acontece com todo professor. Com todo professor. Então nós temos alunos, né? Graças a Deus isso não é uma regra, né? São algumas exceções, algumas poucas exceções. Você pergunta para ele, e aí, o que você aprendeu? Ele fala, não aprendi nada, não sei nada. Aí você pode mostrar para ele, não, você aprendeu, olha onde você estava, olha onde você está. Mas porque ainda a educação ela é muito focada, não é centrada no aluno ainda, né? Porque quando a educação é centrada no aluno, você tem uma preocupação de saber onde que ele está e aonde você quer levar aquele aluno. Só que a gente generaliza, a gente vê os alunos como se fosse uma massa só, uma coisa só. Não interessa de onde eles estão partindo a caminhada deles, né? Vamos usar essa analogia que você começou a usar, né? Não importa de onde que eles estão começar a jornada deles. Eu quero que eles cheguem aqui até daqui a 4 meses. Não interessa. Não importa o progresso. Não importa o progresso que ele teve. Então tem alunos que, por exemplo, que ele começou vamos dizer, a caminhada dele num lugar muito longe, vamos falar desse aspecto, assim, né? Falando dessa linguagem. Ele começou muito longe e ele quase chegou no lugar onde o professor queria que ele chegasse, mas não chegou. Então... Mas às vezes o progresso dele foi até maior. Maior. Ele andou, sei lá, 3 vezes... A velocidade dele foi 3 vezes maior do que a dos outros, por exemplo, nesse aspecto, né? Só que isso é desconsiderado, entendeu? Infelizmente. E às vezes cada aluno ele tem uma peculiaridade no caminhar dele. Algum aluno, a dificuldade dele vai ser um tipo de problema que é de outro aluno. Então, quando o professor ele sabe, ele tem essa visão assim, mais individualizada, ele pode ajudar a caminhada individual de cada um. Então, isso também, para fazer isso, ele precisa de avaliar, é um processo assim, contínuo. Essa é a questão que eu sempre coloco. O que é mais difícil? A gente trabalha num sistema de gradação, né, de aprendizado, que normalmente varia aí de 0 até 10, né, de 0 a 5 ou de 0 até 10. Aí a pergunta que eu faço, o que é mais fácil ou mais difícil?
que é mais difícil? É ir de 0 a 5 ou ir de 5 a 10? De 0 a 5 ou de 5 a 10? O que é mais difícil? O mais difícil é de 0 a 5, eu creio. Porque você sai da inércia, né? Você ir de 0 a 5. E de 5 a 10, quer dizer, você andou 5 casas, você andou 5 pontos, mas você não teve o mesmo trabalho, né? O trabalho é diferente. Você sair de um ponto em que você não sabe nada e evoluir até 5 é um trabalho muito maior do que você tá no meio, na metade, no 50% do aprendizado e chegar até o final. Então a escala não é exatamente a mesma. E, no entanto, nós continuamos usando essa mesma escala, mas, evidentemente, não estou dizendo que a medida e a avaliação sejam a mesma coisa, né? Não estou desdizendo o que eu disse antes, mas é só para evidenciar que o sistema de medida que é usado para se adequar ao sistema que exige isso, ele não é completamente justo, né? Ele não traduz com justiça o esforço do desempenho do estudante no aprendizado ou na conquista daquelas habilidades que estão sendo supostas no plano de ensino. Eu gostaria de dizer o seguinte: às vezes a gente não se dá conta de uma coisa muito simples assim e central. Para quem que é a avaliação? Entende? A avaliação, ela é para o aluno, não é para o professor, porque o professor quer ter avaliação, não é para o sistema, para a escola. Quer dizer, não, o sistema educacional existe para o aluno aprender. Exatamente. Não é uma obviedade isso? Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente fica produzindo essas notas, mas elas não são para o aluno. Essas notas, elas servem para registrar no diário uma coisa que o sistema educacional exige do professor. Então, se a gente voltar, digamos, para o basicão, né? Vamos pensar o simples. O aluno precisa saber como é que ele está, se ele está aprendendo ou não está. E muitas vezes, então, esse sistema de notas, ele gera várias distorções. Ou até mesmo várias perversões, se a gente pensar. Por exemplo, o aluno, por que ele fala que ele não aprendeu nada? Tanto acontece ele achar que não aprendeu nada, quanto acontece que se ele passou de ano, então ele conclui que ele sabe. E às vezes ele também não sabe nada. Ou seja, a avaliação não mostra para o aluno o que ele aprendeu. A avaliação é um registro que o sistema educacional exige, porque o aluno é uma matrícula e a educação é obrigatória. Então o sistema tem que provar que todo aluno está sendo educado, porque ele é obrigado a ser educado. E isso não tem nada a ver com a aprendizagem, nada a ver. Isso é uma exigência legal. Ok, isso existe. Mas e aí? E o que é mais importante? Então, de novo, uma pergunta desse tipo que o Roberto fez agora. Em termos de o que é mais importante para a educação? O registro do aluno no sistema ou a aprendizagem do aluno? Para que existe o sistema? Não é para o aluno aprender? Então, assim, a gente pensar sobre isso tudo, eu acho que ajuda a dar mais sentido. Por que é avaliação de verdade? Entende? A avaliação é a produção de informações sobre, vamos falar assim, a avaliação da aprendizagem. Só que, claro que esse tema é muito amplo, assim. Ao mesmo tempo, o professor avalia a aprendizagem do aluno e vê o que o aluno aprendeu e o que ele não aprendeu. Agora, ele vai avaliar junto com isso se está dando certo aquilo que ele está fazendo. Quer dizer, se o modo de ensinar que ele escolheu é o mais que está funcionando melhor, é o mais adequado. Por isso que se fala que a avaliação é da aprendizagem e do ensino ao mesmo tempo. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu não sei, eu não compreendo essa coisa de acertar de qualquer maneira nos exames. O importante não são as notas que se tiram no exame, e sim o que tenham aprendido. Einstein tem uma frase que eu acho bastante interessante. Ela diz assim que todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto de sua vida acreditando que ele é um idiota. E é muitas vezes isso que a gente faz nas nossas salas de aula. Nós julgamos os nossos alunos pelas habilidades que nós achamos que ele deva ter e não consideramos as habilidades que ele tem. Isso não é um método centralizado no aluno. Não é um método centralizado aonde? No professor, na matéria, no sistema, né, como o Alexandre acabou de mencionar. E isso é um grande problema. Então fica o tipo de avaliação aí, diagnóstica, para que você, professor, possa um pouco refletir sobre essa prática. E já emendando no tipo de avaliação que o Rodrigo Calhau, o professor Rodrigo Calhau, já introduziu para a gente, tem a avaliação formativa. A avaliação formativa, ela tem como propósito informar ao professor e o aluno sobre os resultados da aprendizagem durante as atividades.
Quem quer falar um pouquinho sobre isso aí? Que não deixa de ser uma avaliação diagnóstica. Sim, só no sentido praticamente que o nome varia, só uma que diz respeito antes de começar o processo e a outra é durante o processo, mas ela é de fato uma avaliação diagnóstica. Uma avaliação diagnóstica porque ela vai dar informações a respeito da continuidade do processo, né? Se o que aconteceu até ali já serviu de base para que ele possa progredir dali em diante. Então, nesse sentido, ela também ela tem esse nome, né? Formativa, porque ela indica como está sendo a formação do conhecimento do aluno. Né? Então, ela tem por isso que ela é dada esse nome diferente. Mas ela obviamente, ela é um diagnóstico da formação do aluno. Né? Durante o processo. Durante o processo de formação. Avaliação formativa, porque ela vai dar subsídio para o professor replanejar as aulas dele também. Então ela vai ver, por isso que ele também é diagnóstica, mas ele vai ver como que o ensino dele pode servir o melhor possível para aquele perfil de alunos que ele tem, para aqueles alunos que ele tem. Então, existe uma articulação da diagnóstica com a formativa. Sim. Quer dizer, claro que a definição não é a mesma, vamos dizer, mas elas funcionam juntas. Então, se você considera que o tempo no início do ano, então o diagnóstico é o começo do ano. Mas se você considera que é a aprendizagem do aluno, então você pode ter diagnóstico o tempo todo. Entende? No início de cada unidade, no início de cada conteúdo, porque de cada aula, para você verificar o que foi... o que foi aprendido, né? O que ficou. Cara, eu te digo mais, quer dizer, até já foi mencionado a subjetiva, né? O olhar do professor, se ele quer saber se o aluno está aprendendo, todo o tempo ele está olhando para ver isso. Não é para julgar se o aluno é bom ou mal, se é certo, não. Ele está tentando captar informações o tempo todo sobre isso. Então, assim, se o professor está introduzindo o assunto, está começando a falar de um assunto, vamos dizer, nem entra no mérito do método que ele está usando, não importa. Ele vai observar a reação dos alunos. Se os alunos estão interessados, se não estão interessados, se... É importante o professor ser sempre atento a isso, claro, né? Claro. Porque tudo, como a gente outra coisa que a gente aprendeu aqui é comunicação não verbal. Não dá pra virar as costas e escrever na lousa a aula toda, né? Que é a linguagem corporal. Quer dizer, você vê, os alunos não tem ninguém olhando pra você, é todo mundo deitado, cada um pra um canto. Pode parar, pode parar. Tá todo mundo com parou olhar total. Fixo, ou então tá todo mundo com o olhar fixo, com aquela cara de que não tá entendendo absolutamente nada. Eles estão assim, tipo, fazendo as tripas coração, assim, pra tentar entender sofrendo. E aí, só que é o seguinte, um assunto que daria um debate imenso é a gente falar assim de todas as distorções que o sistema gera. Por exemplo, uma distorção que ele gera é que o professor pergunta, e aí, dúvidas? Fica todo mundo quieto. Ninguém entendeu quase nada. Dúvida a pessoa é pura dúvida. Mas na hora de perguntar, ela não pergunta. Não fala nada, Você né? veja bem, isso é mais uma das distorções que esse sistema gera. Você falou bem, assim, porque às vezes, como a avaliação ela acontece por uma questão burocrática, né, para colocar no sistema, isso gera uma divisão, assim, para o aluno, tipo assim, não é para mim. Existe uma separação, assim, do meu aprendizado e da nota que é atribuída a mim ou das perguntas que são feitas para mim. Isso gera muitas vezes inibições, né, porque o aluno sente que ele está sendo julgado, né, assim, julgado em função de métricas de um sistema, entendeu? Né, de alguma coisa de fora que não está relacionado comigo. Isso gera uma inibição, né? Então, como essa avaliação formativa muitas vezes ela não é exigida, né, como uma formalidade, né? Tipo assim, você não tem que colocar na pauta isso, porque é uma coisa assim constante, um feedback que você vai pegando do aluno para você ir melhorando o seu ensino e ajudar mais o aluno no aprendizado dele. E, geralmente ele também, esse tipo de avaliação se perde também. Às vezes o professor perde a percepção de que, assim, de tentar acompanhar o aluno, né? Ele perde essas subjetividades, assim, de ver a maneira como o aluno está se comportando na sala dele, se ele está mais quieto, se ele está olhando para cima. Então, essas são uma das distorções que, como o Alexandre falou, que são geradas por essa maneira de avaliar. Só que acontece o seguinte, eu entendo, uma das condições que tem que existir para o professor fazer isso é ele estar aberto para ele se avaliar o tempo todo também. Sim. Porque veja bem,
bem, de autoavaliação. Se eu estou dando aula e eu observo que os alunos estão cada um caído para um lado, eu estou avaliando que há um desinteresse dos alunos, mas eu automaticamente vou me avaliar no mesmo ato, digamos assim. Ou seja, avaliar corretamente dá trabalho. Então, assim, se eu vejo, eu vou falar a realidade, se eu vejo que meus alunos estão completamente desinteressados na aula, eu paro total na mesma hora. Eu paro, olha só um pouquinho, vamos parar aqui. Não, o conteúdo fica perdido, O que está acontecendo aí, hein? Vamos ver, o que a gente pode fazer? É um momento, aí eu já abro a avaliação para todo mundo. Isso tudo é avaliação. É avaliação em ato. É como se fosse assim, você produz aquela avaliação e na mesma hora você já retroage, aquilo já retroalimenta no ensino. A avaliação, no conceito geral, ela não deve ser somente uma verificação da quantidade de conhecimento, mas sim uma estratégia pedagógica, né? Exatamente. No caso, ela é parte do processo de ensino e aprendizagem. Exatamente. Ela partir desse lado de usar a ferramenta como um aliado, mostrar para o aluno que a avaliação ela é um aliado e não o vilão. Né? E não um inimigo, assim como é visto hoje, né? Você falar para o aluno que ele vai ser avaliado é um terror. Uma palavra que tem conotação negativa, né? A avaliação é coisa... soa ruim. E não deveria. Não deveria. Não deveria. E o curioso é que a avaliação ela é vista como o final do processo. E, na verdade, ela não é o final do processo. Ela é parte de um processo. Ela é parte de um ciclo. Né? Ela, como o Alexandre falou, ela retroalimenta o próprio planejamento, a própria, né, ela contribui ciclo, com isso, né? Ela é necessária justamente para você replanejar as estratégias, a metodologia, né, que vai facilitar com que o aluno aprenda. E no momento em que você percebe que a avaliação ela não está sendo satisfatória, ou seja, o objetivo não está sendo atingido, o objetivo não foi atingido, alguma coisa tem que se mudar. Alguma coisa tem que se mudar ou na metodologia, ou nos recursos de ensino, ou na estratégia de ensino. Alguém tem que mudar e isso tem que ser uma percepção geral. Não pode ser uma percepção sistematizada simplesmente para colocar uma nota e classificar alguém no final de um processo. Agora, isso tem inúmeras vantagens. Quer dizer, no momento que você abre a avaliação e a avaliação já é do processo todo ao mesmo tempo, que é composto pelos alunos, por você mesmo enquanto professor, o aluno ele vai se sentir muito mais vinculado. Entende? Porque não é uma questão de ninguém ser, digamos, um objeto do sistema, entendeu? Não, você é um objeto que nem o Pink Floyd, né, The Wall. Você é uma máquina e tal, que você está sendo formado numa linha de... Não é essa a questão. Então, por exemplo, já aconteceu de eu fazer isso aí, e daí eu descubro que os alunos não é um problema, nem era com a minha aula. Tipo assim, o problema são outros problemas que os alunos estão tendo e que está refletindo naquela aula. Final de período, por exemplo. Pode ser final de período, pode ser várias coisas. Às vezes os alunos estão com um projeto tão grande numa outra disciplina, por exemplo, que eles não estão com condições, não está sobrando energia para eles fazerem o que eu estou propondo. Então, isso tudo é você sair do formalismo, digamos, ou nessa burocracia e você entrar numa realidade. Quer dizer, o que é que está sendo aprendido, o que está acontecendo aqui, como é que isso aqui está se desenvolvendo, né? Não você está assim, não, eu estou preenchendo o meu diário, então é isso que eu preciso fazer. Uma palavra muito em voga ultimamente é avaliação 360 graus. Né? Você fazer uma avaliação de 360 graus. Então todo mundo avalia tudo. Até companhias usam isso, né? Até companhias utilizam esse conceito. Na verdade, eu acho que surgiu de organizações. Posso estar errado. Se eu me lembro, surgiu de uma organização brasileira aí que já não está muito bem das pernas aí. Né? Mas isso é outro 500, né? Essa avaliação foi mal feita, mas continua. Mas é o tipo de avaliação que eu tive possibilidade de formalizar isso em algum momento e dá trabalho. Dá muito trabalho, porque você tem que consignar aquilo de alguma maneira você tem que formalizar aquilo para que aquilo faça parte de documentos que te permitam você provar por A mais B que aquela avaliação ela foi feita ao longo do processo. Então você tem fichas de observação de conhecimentos, de habilidade, de atitude por aluno. É o que você está falando, são as evidências. São as evidências, né, do processo, ao longo do processo. E instrumentos de avaliação que você usa para que o próprio aluno se avalie, para que ele avalie os seus pares, para que ele avalie a escola, avalie o professor e as condições de ensino.
né? Então isso realmente é um conjunto de ferramentas que isso dá trabalho. Só assim, isso que você está falando, vamos dizer assim, mostra, quer dizer, para você ter uma avaliação desse jeito, você tem que ter o sistema todo aberto. Exatamente. Exige uma sinceridade das pessoas com as outras e com elas mesmas. Se o sistema for fechado, você vai gerar informações de avaliação e não vai ter por onde entrar de novo no sistema. Porque normalmente, como é que vai retroalimentar um sistema fechado? Normalmente tem que ter uma abertura geral. Segmentar a avaliação em diversos níveis. Por exemplo, eu vou avaliar a biblioteca. A avaliação dessa biblioteca, ela não entra no cômputo de uma avaliação que eu faço dentro da minha disciplina. Ora, isso está errado. Às vezes o livro que eu preciso dentro da minha disciplina, ele está vinculado à existência dele na biblioteca. Ou a assinatura de um periódico, ou qualquer outra coisa. Então isso não pode ser o processo de avaliação, ele não pode ser estanque, ele não pode ser vinculado a uma disciplina. Normalmente, quando a gente fala em avaliação, a gente pensa assim, numa disciplina, num conteúdo. Mas não, a avaliação ela é um contexto. Ela é um contexto, é uma situação. Você tem que verificar até as condições de acesso, né, de ônibus ou de condução, de rua, de estrada. Você tem que avaliar até isso para verificar o quanto isso não impacta no desempenho do estudante. Só que para você fazer, por exemplo, um tipo de avaliação igual 360 graus que tem dado muito resultado na prática, né, em organizações, exige um grau de sinceridade, de abertura, porque exige que as pessoas estejam realmente interessadas a aprender, porque senão vira uma formalidade, vira uma coisa que não vai ter utilidade nenhuma, né? E o Alexandre falou, por exemplo, que quando você avalia, quando o professor está ali avaliando, ele também tem que estar aberto também para se avaliar, né? E às vezes não existe essa abertura. Então a avaliação está muito relacionada com o interesse real da pessoa tem de se conhecer, de saber onde está e saber onde quer chegar. Ou seja, exige um grau de sinceridade das pessoas, né? Para consigo mesmas. Inclusive do professor, né? Porque principalmente, né? Quando ele está... como eu posso falar? Quando ele está comprometido com essa busca de qualidade, esse compromisso ele se reflete nesse processo de ensino-aprendizagem e, por consequência, também nos processos de avaliação, né? É necessário que o processo de avaliação seja feito de maneira criteriosa, de maneira séria. Não dá mais para chegar 15 minutos antes da aula, fazer 10 perguntas, imprimir uma folha e botar lá. Isso não é avaliar o aluno com comprometimento. Infelizmente, falta um pouco disso. Às vezes é por falta de orientação, talvez do professor, que passou batido isso durante a formação, ou que não teve a formação adequada. E esse é um dos papéis aqui desse podcast, é ajudar o professor nessa tarefa, né? De se capacitar, de refletir sobre outras práticas. Eu acho que assim, sempre vale a pena a gente manter a balança equilibrada, né? Então, assim, o problema da prova e o problema da nota é porque tudo é só prova e só nota. Agora, se você tem uma avaliação diagnóstica e formativa, o elemento somativo, que vai ser produzir resultados para você registrar, vai ter o seu papel. Sem dúvida. Entende? Porque ele é natural. Mas justamente é uma consequência. E esse é não é o principal, tipo, é uma consequência. E esse é o terceiro tipo de avaliação, que é a avaliação somativa. Você pode... Claro, porque Muito bem. Para tudo. Temos uma novidade para você e eu tô aqui com a professora Sheila Chediak para dar esse recado para você. Oi, gente. Como esse episódio está muito rico, nós dividimos ele em 2 partes. Isso mesmo. Então você acabou de ouvir agora a primeira parte do PPP 04, do podcast Papo de Professor 04, e nós queremos te convidar para ouvir a segunda parte. Na segunda parte, nós vamos tratar da avaliação somativa, as formas de realização desse tipo de avaliação. A gente também vai ver um tema muito interessante, que é a utilização de diferentes instrumentos. Então a lei ela fala que nós devemos avaliar os nossos alunos